Olá amigos, estamos iniciando o nosso programa O que diz Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filipelli. Tudo bem, Milton? Tudo certinho. Aproveito para saudar com o meu abraço fraternal a todos os nossos espectadores. Lembramos sempre que o nosso objetivo é levar a você o conhecimento da doutrina espírita que se baseia nas obras fundamentais do Espiritismo, que são os livros de Allan Kardec. E hoje, Milton, vamos atender aqui um companheiro que nos encaminhou uma solicitação que diz o seguinte: durante o sono, o espírito repousa como o corpo? Boa pergunta. Dá chance, o Espiritismo responde sim a essa solicitação, porque não é curiosidade, é uma sede de conhecimento, não é? Então, dizer o que está ali escrito no Livro dos Espíritos, Kardec fez uma série de questionamentos aos espíritos, pela maneira como ele descreveu historicamente a sua metodologia. Então nós podemos dizer que ele fez a mesma pergunta a muitos espíritos através de vários médiuns e ele obteve respostas e deu como resposta confiável, vamos usar essa expressão, pelo consenso universal. Isto é, pela mesma qualidade de resposta dada por vários espíritos em tempos diferentes. Ele mesmo vai falar no Livro dos Espíritos que ele acompanhou milhares de espíritos, né? Então, partindo desse conhecimento que não é de uma pessoa, que não é um conhecimento de um espírito, nem dois, nem três, mas muitos e muitos espíritos, nós podemos dizer o seguinte: o espírito, ele não tem dois corpos quando está desencarnado. Ele só tem um corpo, que é o chamado corpo fluídico, que Allan Kardec deu o nome de perispírito. Então, o espírito, não tendo o corpo físico, que nem nós temos quando estamos encarnados, não tem as mesmas necessidades físicas. Uma delas é de repousar depois de exauridas as suas energias. Porque essa é a necessidade do corpo físico quando Claro, o corpo dorme, não é porque isso? a gente desgasta muito devido à movimentação do corpo. Então ele tem as suas reservas são limitadas. O corpo tem fadiga, né? Entra num processo de fadiga. E, portanto, ele precisa de uma reposição, chamada pela ciência de reposição energética. Agora, o espírito não precisa, porque não tem como ele se cansar. As experiências que o espírito faz quando está desencarnado é só experiência intelectual ou moral, como quiser. Então ele não usa do corpo fisicamente. De forma que, não estando cansado, essas reservas não são esgotadas, ele não precisa repousar. Não precisando repousar porque não exauriu as suas energias, ele também não precisa de reposição de energia que nem nós precisamos quando nos alimentamos, porque o ato da alimentação significa que nós vamos levar para dentro do corpo alimentos que vão criar o processo de energização do corpo físico, reabastecer, colocar novas energias sobrepondo-se àquelas que foram gastas. Portanto, a resposta é: ele não necessita repousar porque ele não se cansa. O que vai acontecer é que você vai perguntar, eu tenho certeza, então é por que ele às vezes o espírito diz que está cansado. Mas eu queria só para ressaltar o que você mencionou, na pergunta 401 de O Livro dos Espíritos,
Então Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: durante o sono, a alma repousa com o corpo físico? Que é exatamente a mesma pergunta que esse amigo nos encaminhou. E aí a resposta é a seguinte: não. O espírito jamais fica inativo. Veja que interessante, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam. E desde que o corpo dele não necessite, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Muito bom. Esses laços se afrouxam, são os laços fluídicos, que mantêm o espírito na sua ligação com o corpo físico. A expansão do perispírito. O perispírito tem propriedades e uma delas é a da expansibilidade. Então, e o perispírito também é fluido? Também é composto de fluidos. De forma que ele afrouxa assim, exatamente para propiciar o afastamento temporário do espírito em relação ao seu corpo físico. É o que acontece conosco à noite, quando a gente vai deitar-se, a gente fala, vou dormir, a gente não dorme, quem repousa é o corpo. E Kardec disse bem, claro, né? Só poderia, como sempre, o espírito está sempre ativo, ele não para que nem nós imaginamos, assim, vou dar uma descansadinha, então isso não existe. Bom, não existindo, mas acontece que nós temos literatura aí vasta que faz a repetição desses enganos, né? Porque existem muitas obras que falam do cansaço do espírito, de que ele precisa deitar, dormir. Bom, isso é um engano doutrinário, E isso tem uma explicação, mas nós precisamos entender que Kardec, conforme eu mencionei logo de início, ele não está se baseando apenas no depoimento de um espírito. Não é esse que Kardec A informação não é essa. Não é essa. Ele está se baseando no depoimento de muitos e muitos e muitos espíritos. Então, Milton, vamos lá. Agora eu vou forçar aqui um pouquinho a barra, hein? Pois não. Então, você imagine que... Tudo bem, você falou, o corpo lá está descansando e tal, e o espírito tem liberdade. A que distância o espírito pode ir do corpo? Não tem limites. Eu disse assim, o perispírito ele tem propriedades, 4. E uma delas é da expansão. Então, porque é uma cadeia molecular, cadeia atômica. Então ele vai dilatando essa cadeia. Então quer dizer o seguinte, vamos imaginar que estivesse encarnado aqui no planeta, o espírito numa condição evolutiva bem melhor, mais elevada do que a nossa. E que o seu planeta de origem, vamos dizer que não seja o nosso, seja um outro planeta. Você imagine que durante o sono físico desse espírito, ele pode ir até esse outro planeta? Aonde estiver o seu pensamento, está ali a razão maior para essa expansão do perispírito. Então a resposta é sim. Interessante, hein? Muito. Muito. Algo a se pensar, né? Nós precisamos raciocinar nós sobre precisamos isso. repensar o que realmente nós já conhecemos sobre a matéria. Em contrapartida, só a título de ilustração, um espírito eventualmente que seja de um outro planeta, ele pode trazer intuições para nós também aqui, Milton, que encarnados? Só por ilustração. Com certeza. E sabemos quantas comunicações, instruções, manifestações, conforme você bem disse, já recebemos aqui na Terra sem termos percebido disso. De que são espíritos. Eu me lembro que eu não me recordo a pergunta ao certo, mas no livro dos espíritos, quando fala-se dos anjos guardiões, diz que por vezes os nossos
esses espíritos protetores, eles estão em outros planetas e de lá eles fazem toda essa assistência a todos nós, né? Então, vejam que nós não estamos solitários no universo. Nós estamos em um processo solidário de trocas, de apoio, assistência e de inspiração. E de conhecimento também, porque aqueles que sabem mais esclarecem ou ensinam aqueles que sabem menos. E esse é o normal, né? É o normal. Isso aí faz parte da previsão dessa engenharia fantástica do Criador e nós nem entendemos. Só um pedacinho, né? Muito pouco ainda. Ficamos abismados com isso, deveríamos valorizar um pouco mais. E buscar o esclarecimento para entender aos poucos, Com né? certeza. Uma outra questão, que essa acho que também é bem complicada. Imagine o seguinte, diferentemente do sono físico, vamos imaginar um encarnado que por algum motivo de saúde esteja em estado de coma. O que acontece com o espírito deste encarnado? Bom, evidentemente ele entrou em um processo físico do coma por um motivo. Dependendo da situação em que o espírito estava, ao entrar nesse processo, ele fica realmente sob a influência dessa sensação, o espírito. Ele está realmente mais afastado, estando mais afastado, está parcialmente liberto do corpo físico. Ainda assim, dependendo da gravidade que levou a esse assunto, ele pode sentir durante algum tempo a referência do corpo físico. Ter uma certa perturbação, vamos usar essa expressão. Assim. Vamos usar essa expressão para uma figura, né? Mas dependendo também da qualidade do espírito, da sua elevação, né? Kardec usava muito essa expressão. Então pode ser que ele não fique acometido dessas sensações enquanto estiver mais afastado do corpo físico. Então quer dizer, diferentemente do corpo durante o sono físico, que o espírito tem liberdade, no caso de coma, por vezes pode não ter tanta liberdade assim. E vamos usar também uma outra expressão que é utilizada e serve para o caso. Ele não mantém a plenitude da sua consciência sobre quem é e o que está acontecendo com ele. Não é regra, mas de bom juízo é bom dizer. Então vamos aproveitar aqui e vamos explorar o seu conhecimento para outras questões. Durante o sono físico também, algumas pessoas às vezes nos escrevem dizendo que tem algumas, vamos chamar de premonições. Eu acordei com a sensação que o fulano de tal vai desencarnar. É possível isso? É normal? Bom, não é, digamos, é raro essa condição de, por vários meios, saber sobre o assunto ligado com o nascimento ou a morte, né? Previsão de futuro, essas coisas. Isso. Agora, no capítulo que Allan Kardec escreveu, que é um belíssimo tratado sobre essa matéria, ele vai dizer que em estado de sono, o espírito, no processo de sonhos, ele realmente pode fazer ter uma lembrança do passado, ter uma ideia do presente, uma visualização do presente e ter também condições de prever acontecimentos futuros. Então quer dizer que é possível, de repente... Isso, o que é possível é. Agora, se acontece com todas as pessoas que dizem que ocorreu isto, realmente fica difícil de responder afirmativamente sem a gente entrar no mérito científico de cada caso, né? Então quer dizer que, de repente, pode ser ou não. Ou não. Depende muito da condição daquele espírito. Uma outra questão, Milton. Também tem um assunto ligado com a validade, com a finalidade de tais informações. Se for útil para alguma coisa, né? Isso. E encontro durante o sono físico
Nós podemos encontrar, de repente, entes queridos que já nos anteciparam aí no retorno à pátria espiritual? Já comum? desencarnaram, Já desencarnaram? né? Isso aí é com frequência. Nós realmente nos encontramos com espíritos que já residiram na Terra, que fizeram parte da nossa família, ou não, como colegas e amigos, e realmente em estado de erraticidade, esses encontros são normais. Essas questões são muito... As pessoas perguntam muito sobre isso e, por vezes, têm esses encontros com seus entes queridos, como você salientou, e a gente, por outras informações, a gente já sabe disso, mas elas não acreditam que isso é verdadeiro, né? Porque não tem, não examinam esse estudo, essa matéria, não fazem um aprofundamento, e precisa fazer. Precisa penetrar fundo nisso aí. Uma outra questão ainda parecida com essa. Imagine no estado de sono físico, nós dois. Eu estou dormindo na minha casa, você está dormindo lá na sua casa. Os nossos espíritos podem se encontrar, conversarem, trocar conhecimentos? Nós nos encontramos espiritualmente bastante. No nosso caso, nós temos aí um projeto de comunicação de responsabilidade. Então, com certeza, nós trocamos ideias, impressões, combinamos, acordamos os assuntos. Essa experiência eu chamo de experiência teórica que antecede o fato físico. Para preparação de alguns eventos. Isso, para combinar. E isso deve acontecer naturalmente com todas as pessoas, todos os dias e diversas vezes, né? Porque, segundo informações, nós não lembramos de uma pequena parte, não é isso, dos sonhos? Claro. Até para não prejudicar o exercício que nós temos que fazer para materializar as experiências que desejamos quando estamos encarnados. Então, isso realmente facilita o espírito, o projeto espírito para frente. É um desafio gostoso. Eu posso chamar, melhor do que desafio, de que um estímulo à nossa capacidade de pensar, de operar, de idealizar, projetar, organizar e executar. E a gente pode dizer, Milton, que de alguma forma os espíritos superiores se utilizam de alguns espíritos encarnados durante o sono físico, por exemplo, para trazer informações sobre descobertas, algo ou coisas que são importantes para a humanidade, vamos dizer assim? Olha, isso é tão frequente e normal que muitas das vezes o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo projeto nasce em lugares diferentes. E alguém poderá então dizer, isso significa que as ideias estão no ar? Você já ouviu essa expressão? É claro que sim, é claro que sim. Existem também aqueles sensores que são capazes de captar essas ideias e de projetá-las. Jogar para frente, né? Isso. Levá-la. Porque às vezes a gente tem as ideias e não leva adiante, né? Por falta, às vezes, por falta de uma confiança maior na nossa capacidade de percepção. E a gente não pode esquecer que às vezes até mesmo encarnados, né, nós recebemos também essas intuições e por vezes não damos muita atenção, né? E precisamos estar com cuidado nesse particular, de perceber e de capturar e poder trabalhar essas informações e para realizar algo sempre, conforme você diz, que seja meritório, né, para a humanidade. Meu amigo Milton, eu queria lembrar aqui aos nossos amigos que esse capítulo do qual falamos é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, cuja denominação é Emancipação da Alma. Então, fica a sugestão de leitura para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E nós, meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa, O que diz Kardec. Bem, então, só para arrematar, dizendo que o que nós vemos
de desacordo com essas orientações e que estão permanecendo na mídia, temos que informar que tudo está na razão direta da imaginação do espírito. O espírito fabrica realmente, pela sua imaginação, acontecimentos, informações e necessidades, como é o caso aí da pergunta se necessita de repouso, né? Como o corpo físico, Isso. né? Então fica aí a sugestão para o estudo mais alongado. Para o estudo aprofundado. O nosso abraço fraterno a todos que nos assistem. A você que esteve conosco, nós convidamos para que conheça o nosso site www.kardec.tv e você poderá encontrar os nossos programas anteriores, assim como um conteúdo bastante vasto relacionados com a doutrina espírita. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.